Iniciar a gravação. Hoje tá uma coisa um pouco estranha esse... Foi, começou a gravar. Então, agora começou a gravar. Então, a aula de hoje, ela vai inaugurar também um tópico, eu não sei se vocês perceberam, no vídeo principalmente, que é a questão, que a gente vai falar depois, quando estiver falando de Aristóteles, da construção daquilo que a gente chama de mímese, ou de imagem, ou de arte, enfim, não necessariamente a gente está lidando com arte até agora, né? A gente está lidando com imagens que são, às vezes, limítrofes, por exemplo, imagens que vêm da região da fotografia, né? Então, eu quis trazer esse livro para vocês, que é o livro da Susan Sontag, né? Como eu falei para vocês, ela é uma especialista na área de fotografia e também de ética. Ela escreve sobre várias questões políticas, filosofia política, ética, fotografia, são os temas com os quais ela trabalha. E, na verdade, ela trabalha com muitos temas, né? Ela já faleceu, tá? Mas ela foi minha contemporânea, enfim, eu cheguei a ver os livros dela sendo lançados no momento em que eles estavam na crista da onda. Por exemplo, ela lançou um livro sobre a questão da AIDS, logo na época em que essa questão surgiu, né, e no horizonte, que foi uma espécie de prévia, vamos dizer assim, sinistra do que a gente está vivendo agora, né, já estava se apontando um pouco para o que poderia vir a acontecer. Ela escreveu um livro sobre AIDS, então ela tem sempre essa questão da filosofia contemporânea, de estar antenado, vamos dizer assim, com os temas do seu tempo, né? Por exemplo, agora tem vários filósofos que estão escrevendo sobre a pandemia, né? Não necessariamente a gente precisa também ter esse movimento, mas a filosofia faz muito isso, ela está também antenada com essas questões que são do aqui e agora, né? Ela está respondendo ao aqui e agora. Então, tem vários filósofos que trabalham assim também, não necessariamente como historiador da filosofia. Estou querendo falar isso porque é óbvio que vocês conhecem um pouco da história da filosofia brasileira, vocês sabem que a filosofia brasileira ela tem um aporte muito sólido e muito bem construído, e que a gente não deve dispensar e nem jogar fora, no âmbito da história da filosofia. Então, a história da filosofia, ela construiu, vamos dizer assim, esse campo, essa arena da filosofia, e construiu com elementos muito interessantes, porque é uma área muito conceituada. Em outros países, inclusive, se lê filosofia brasileira. Agora mesmo eu estava olhando um site que é de uma editora grande, uma grande editora portuguesa, que é a editora 70, né, a edições 70, que vocês vão ler muitos livros traduzidos pela edição 70, que agora está fazendo uma parceria com as universidades brasileiras, porque as universidades brasileiras, elas têm, vamos dizer assim, uma expertise nesse trabalho de tradução, de história da filosofia, que foi construída, tá? Mas eu acho que a gente tem que ampliar o nosso campo de atuação, né? E o nosso campo de atuação não precisa ser só, ele pode ser também, e esse campo está muito bem construído, que é o campo da história da filosofia, mas ele pode ser também outros modos de atuação, que é também escrever ensaios sobre o aqui e agora, sobre questões políticas, sobre questões de ensino de filosofia. Então eu queria sempre trazer um pouco essa outra dimensão para vocês. E esse livro da Susan Sontag, esse aqui, né, que eu mostrei para vocês, ele põe algumas questões que também eu acho que são muito importantes, entre elas a questão que vocês viram no vídeo, que é a questão da construção da imagem. Como eu disse para vocês, a Susan trabalha com fotografia, ela tem um livro que chama Sobre o Fotográfico, que eu acho que eu cito no vídeo, e ela vai se preocupar, então, em como as fotografias de guerra, ela está pensando muito nas guerras contemporâneas a que ela viveu, e especificamente no 11 de setembro, né, nas imagens do 11 de setembro, como essas imagens constroem para nós elementos distópicos, vamos dizer assim, dessas imagens, desse novo modelo de imagens de guerra que estão aí dados para nós. E ela começa o texto dela, deixa eu só tentar admitir o Humberto aqui, as pessoas chegam, eu tenho que ficar admitindo, tá? Desculpa, por isso que às vezes eu paro de falar assim que... então eu queria começar com uma questão que ela põe logo no princípio do livro. Eu sei que nem todo mundo lê o livro, porque esse livro eu geralmente não coloco mesmo para ler, porque ele é um livro que não dá para cortar um pedaço, né? Ele é um texto corrido, não é um texto muito longo, e eu quero mais só apresentar mesmo a autora, né? Falar um pouco da autora. E esse livro não acho disponível na internet. Mas ela começa o livro citando uma outra autora, que é a Virginia Woolf,
eu acho que alguns de vocês devem conhecer como que é uma escritora, né, eu acho que é uma grande escritora, uma das maiores escritoras do século XX, e ela tem várias posições, a Virginia Woolf, que a gente pode considerar entre um monte de aspas, porque eu acho que existe um certo anacronismo que a gente tem feito com essas autoras, mas a gente pode considerá-la uma espécie de pré-feminista ou uma primeira dessas autoras que vai trabalhar com a questão da mulher, né? Inclusive como a mulher escreve, onde a mulher escreve, qual a condição da mulher para escrever da escrita feminina. Ela tem um livro famoso que chama Orlando, que eu acho que talvez algum de vocês já tenha lido, em que um príncipe, enfim, um rapaz, Orlando, se transforma de repente durante séculos de vida, ele vive muitos séculos, ele se transforma numa mulher, então é essa passagem do homem para a mulher, né? Enfim, não tem nenhuma explicação muito assim elaborada, é exatamente uma espécie de assombro. Um dia ele acorda, uma viravolta do texto, a personagem acorda mulher e ela vai exatamente fazer essa construção do como a mulher se põe de um outro modo, com outras roupas, enfim, é um livro bem interessante. Mas a Susan Sontag começa falando do livro da Virginia Woolf, que é o Três Guinéus, e esse livro é uma carta, né, ela é escrito numa forma de carta, para um advogado que lançou uma proposta assim, vamos tentar escrever argumentações pacifistas. E ela escreve bem tardiamente, ela demora para responder, enfim, essa polêmica, mais ou menos como aquela polêmica do Kant, sabe? Sobre o casamento, e que ele escreve resposta à pergunta o que é esclarecimento. Então, um pouco nessas polêmicas coletivas, ela escreve esse livro e ela toca numa questão que não é a pergunta, né, do texto, porque a pergunta que motivaria o texto desse advogado era o elogio do pacifismo, o elogio da paz em relação à guerra. E a Virginia Woolf começa esse texto colocando duas partes, vocês e nós as mulheres, né? Então, e a Susan Sontag pega exatamente esse texto da Virginia Woolf, que eu acho interessante, se vocês quiserem falar também, enfim, é só pedir, tá? Ela pega a Virginia Woolf tentando separar, então dizendo que a guerra ela não tem só lado, ela tem gênero, a guerra é masculina. Depois, recentemente tem um livro também que é Pode a Guerra Ter Rosto de Mulher, né? Eu li também uma historiadora feminista que chama Colette Belne, que não sei se é assim que se pronuncia, que também tem um capítulo do livro sobre a Joana d'Arc, que ela fala, pode a guerra ter rosto de mulher, né? Então tem um pouco essa questão, a guerra e a mulher, e esse elemento feminino da guerra, e a Virginia Woolf começa exatamente falando nisso, a guerra é um jogo de homens, e é uma máquina de matar, e ela tem um gênero, e esse gênero é masculino, né? Então essa questão que a Virginia Woolf põe, e as imagens, quando nós olhamos essas imagens de guerra, diz a Virginia Woolf, ao contrário desse nós e eles, essas imagens, elas criam um consenso. Então, é a partir do consenso dessas imagens, então, dessa divisão que se perde assim que você coloca esse elemento humano, que é o pouco que a Virginia coloca, que a Susan Sontag vai criticar. E por que eu queria falar um pouquinho dessa questão? Porque a Susan Sontag põe uma questão que eu acho importantíssima a partir da Virginia Woolf. Existe um modo de escrita, um modo de concepção dos temas filosóficos que é marcadamente feminino? A Virginia Woolf vai dizer que sim, né? E a Susan Sontag vai colocar entre parênteses, e é por isso que é interessante aquele comentário da Judith Butler, que eu só coloquei também para vocês entenderem um pouco esse universo, quando ela pega para analisar aquelas fotos, aquela foto em que aparece aquela soldada, né, humilhando o seu prisioneiro, porque é uma moça pequena, né, enfim, então você tem esse contraste, né, do feminino, pequeno, quase uma menina, né, e humilhando, então se existe realmente esse lugar feminino, se pode falar de uma escrita feminina, de um modo feminino de lidar com a filosofia. E a pergunta da Susan Sontag, então, em relação a essas imagens que a Virginia Woolf diz, assim que nós olhamos uma imagem de guerra, em que você não sabe se o que está morto ali é um porco ou uma pessoa, o consenso
é produzido imediatamente. E a Sontag pergunta, será que hoje em dia, e a Susan Sontag está falando de dentro de uma cultura americana, talvez nós não respondêssemos do mesmo modo. Alguém teria realmente ainda uma aposta no total pacifismo, na possibilidade do pacifismo? E ela está falando isso pós 11 de setembro, enfim. É um pouco a questão que ela põe. Algum nós pode ser convocado, é isso que a Susan Sontag vai dizer, para olhar uma imagem de guerra? Ou a imagem de guerra tem lado? Ou a imagem de guerra sempre aponta para uma parte, né, desse todo. E aí, durante o livro, que na verdade fala muito sobre a construção da imagem, a Susan Sontag vai falar muito exatamente de como uma foto constrói, uma foto de guerra, ela está falando de fotos de guerra, constrói, por exemplo, elementos de heroísmo ou elementos de barbárie. E isso tudo é construído, e é construído dependendo do lado de onde se olha. Né? Ela fala, por exemplo, de imagens dos ingleses na África, imagens africanas dos ingleses, ou seja, é tudo um nós coletivo, assim, né? Como é que nós vemos esse heroísmo? Eu acho muito interessante, se vocês quiserem ler o texto todo, porque ela fala de um nós, né? Ela fala de dentro de um ponto de vista que não é o nosso já, né? Porque ela fala de dentro do ponto de vista de uma cidadã americana que vê a guerra do ponto de vista americano, né? E também vê o 11 de setembro a partir de uma questão americana, e nós temos outras questões, né? Assim, enfim, inclusive, às vezes, nós nos colocamos, inclusive, como o outro dos Estados Unidos, né? Assim, eles também nos colocam. Enfim, então ela vai perguntar desse nós. E ela vai dizer que nenhum nós deveria ser aceito como algo fora de dúvida quando se trata de olhar a dor dos outros. Ela fala isso na página 12. Ou seja, de nenhuma forma a gente pode colocar um nós coletivo, ou um ponto de vista neutro, ou um ponto de vista humano, como ela diz que a Virginia Woolf acaba propondo, no final das contas. A gente está lendo o texto da Susan Sontag. E, na verdade, eu estou mais comentando o vídeo, tá? Que eu nem vou entrar tanto nas questões dela, né? Vocês viram o vídeo, né? Enfim, ela vai falar depois do Sebastião Salgado, que vocês já até trouxeram aqui. Então, ela vai falar quem é esse nós neutro para o qual uma foto de guerra é genérica, é humana. Né? Então, de onde a gente vê essa questão? E se a gente for retomar toda aquela questão que a gente já está vendo aí das fotos, né? Então a gente viu as fotos do campo de concentração e toda a polêmica que se levantou em torno delas, eu até lembrei de que eu tinha esquecido de falar de um artista contemporâneo que pegou um vídeo, um filme, né, na verdade, um filme promocional, um filme que foi produzido pelos nazistas, de um campo de concentração, que mostrava, olha, o campo de concentração não é nada disso que vocês estão pensando, é um lugar só para as pessoas ficarem separadas da vida comum, tem café, tem lojas, as pessoas assistem jogo de futebol, e eles fazem esse vídeo para mostrar para o mundo, né, enfim, o que está acontecendo, né, é um vídeo curtinho, tá, esse vídeo tem na internet, e lançaram um vídeo, então as pessoas se divertindo, andando, como se fosse simplesmente uma vila, uma cidade, olha, a gente simplesmente separou essas pessoas para a proteção delas, né, e elas vivem muito bem, elas não estão sendo maltratadas. E esse artista contemporâneo, cujo nome me escapou agora, mas daqui a pouco eu lembro, ele pegou esse filme, que é um filme curto, de uns 15, sobraram uns 20 minutos, tal, e ele esgarçou esse filme por horas. Esse filme fica passando numa sala por horas, muito, muito, muito lentamente. Então as fotos, os fotogramas se transformam em fotos, e você vai vendo por trás da construção daquelas imagens uma outra verdade, saturando, né, pelo tempo essas imagens. Então você fica lá horas vendo um vídeo que tinha 20 minutos, um filme que tinha 20 minutos, você vê esse filme em horas. Então todos os mínimos detalhes de que as pessoas não estão sorrindo no fundo da cena, de que as roupas estão rasgadas,
de que as pessoas nem sempre estão agindo naturalmente, tudo isso vai ficando impregnado na nossa visão, que é um pouco aquilo que a gente estava falando daquele texto, retomando um pouco do Lasman, de que ele faz aquele filme de horas. Por que um filme tem horas? É exatamente para esgarçar, na verdade, essa imagem comum, né, essa imagem que nós temos quase que imediata e cada vez mais, ao ponto de que você veja nessa imagem uma outra coisa, que você entre nessa imagem de um outro modo. É claro que a nossa percepção você vê um filme de 20 minutos em horas, é uma percepção que nossa atenção, ela vai ser colonizada de outro modo, ela vai ser atraída de outro modo. Então, um pouco aquilo que está lá no texto do Didi Uberman, contra o Didi Uberman, na verdade, que está colocado também nesse problema, que o Lasman fala dessa imagem que ela é pregnante, né? E ele não usa imagem de arquivo, tudo aquilo que a gente falou, retoma um pouco essa questão aqui da Susan Sontag. Usar imagens de arquivo, né? É afirmar o quê? É afirmar o elemento documental dessas fotos, enfim. E aí, eu continuo, então, a Susan Sontag diz que para Virginia Woolf, assim como para muitos polemistas antibelicistas, a guerra é genérica. As imagens que ela descreve são de vítimas anônimas, né, nesse sentido. Elas são genéricas. Essa guerra genérica é exatamente o que a Susan Sontag vai colocar em questão a partir dessas imagens construídas sobre a guerra. E aí, lá no texto, eu falo para vocês, lá no vídeo, na verdade, eu falo para vocês, de dois momentos que a Susan Sontag recorta desse momento de construção das imagens de guerra, não sei se vocês se lembram, que é a do Goya, né? O Goya que vai produzir as imagens da invasão francesa, invasão não, mas da Guerra Francesa na Espanha, ele que foi um homem ligado a todos os ideais do iluminismo. O Goya tinha obras, enfim, os Caprichos, né, e que ele comentava exatamente os costumes supersticiosos e atrasados da Espanha obscurantista. Então, ele era um homem ligado ao iluminismo. Esse mesmo homem ligado ao iluminismo, ele tem que dar conta de produzir imagens da guerra iluminista dos franceses contra o povo espanhol. E o que se produz ali nos desastres de guerra, para quem já viu, é uma série, né? A Susan Sontag, a tradução dá outro nome, mas o nome mais comum é desastres de guerra. Não sei por que traduziram diferente. Traduziram aqui como as desgraças da guerra, né? Mas assim, o nome mais comum que vocês vão encontrar na internet é desastre de guerra. É uma série de gravuras em que o Goya ele quis produzir em nós uma espécie de guerra sem lado. Então você tem, por um lado, uma barbárie que vem do povo, uma barbárie que vem dos soldados, é uma barbárie pura, é uma barbárie em que o heroísmo aparece muito raramente e vindo, por exemplo, de uma mulher que toma o canhão, mas muito raramente, não é uma guerra de heroísmo, né? Tem estupro, tem garrote, coisas horrorosas, enfim, nessas imagens. Só que o que a Susan Sontag diz? Só que essas imagens do Goya, por mais que ele escreve embaixo, eu vi isso. Você sabe que ele não viu isso, né? Porque ele foi para casa, enfim, é uma gravura, né? O que você faz uma gravura? Por mais que ele possa ter estado no campo de batalha, ter desenhado em loco, esse desenho foi levado para um ateliê, foi reconstruído, então, vocês sabem disso, né? A gente reconstrói, pega um elemento daqui e junta, e cria uma terceira imagem. Essa imagem, geralmente, ela potencializa elementos que ele viu e que ele anotou. Então, a imagem ela é construída de tal modo a potencializar aqueles elementos sintéticos do que ele quer mostrar. Né? Então, ela vai falar muito disso nas imagens do Goya. E isso, para nós, eu já citei lá, no fato de as atrocidades perpetradas na Espanha pelos soldados franceses não haverem acometido exatamente como estão retratadas, que a vítima não estava daquele jeito e tal, não chega a desqualificar as desgraças de guerra. As imagens, então, elas servem como um testemunho, só que ela é um testemunho em que, evidentemente, há construção humana. E nós admiramos nessas gravuras, e isso a gente vai ver no Aristóteles,
não, não apenas a síntese, né? Mas também a técnica, né? O como você constrói, isso é uma tópica aristotélica. O feio belamente, né? Como ele desenha bem, o como ele consegue luz e sombra, o como ele consegue, aquela imagem que eu mostro no vídeo, uma espécie de equilíbrio tenso com aquela diagonal. Então, isso tudo é produzido e nós admiramos nessa imagem a própria construção. E isso não nos parece espúrio, não sei se vocês percebem. Tal como parece espúrio que tenha havido uma construção da imagem naquelas fotos do Camboja. Então, diga, Andrés. Não é só, eu lembrei, quer dizer, eu li um pedaço do texto, então eu lembro dela falando do Camboja mesmo. Mas mesmo essa foto lá de Abu Ghraib, você dá para reconhecer que quem tirou a foto tinha noção de enquadramento, linha de fuga, e assim, e a construção, a moça toda enquadrada e o corpo pela metade. Então, assim, Sim, sim. uma imagem também, ela tem um valor estético também, que foi levado. Tem, exatamente. Ela tem uma semântica da imagem, né? Você põe uma menina bem pequena, arrastando um homem que você nem vê o resto do corpo, porque dá a impressão de que ele é muito maior, né? É uma sensação de humilhação muito grande que você propõe naquela imagem, né? Então, assim, eu tô falando para vocês que eu estava traduzindo esses textos sobre o século XV, né? E o imaginário em torno da figura da Joana d'Arc, né? Enfim, esse, né? Como uma menina, ela humilhou tantos homens, todos os ingleses. Então, essa coisa assim também é uma imagem, é uma imagem forte, né? Que é construída, inclusive, nesse jogo de gênero, né? Assim, nessa foto. Essa soldada, depois, a Judith Butler fala um pouco disso, né? Ela foi condenada, né, por essa foto, né? Mas, assim, ela tá nessa foto, provavelmente alguém falou, vai você lá, né? E posa lá pra gente, vai lá, você que é menor, você que vai ficar mais engraçado, vai ficar mais chocante, mais engraçado até. As fotos são muito horrorosas, né? Elas vazaram, né, essas fotos. Então, diga. Quero o telefone? Você perdeu o celular? Alguém está falando ou deixou aberto o microfone? Acho que alguém deixou aberto. Então, eu acho que essa questão que a gente acho que fica mais clara quando ela põe essa comparação, a Susan Sontag, com a construção óbvia, evidente das imagens do Goya, que são imagens construídas porque não são fotos, né? E nós sabemos que elas foram construídas e que elas são belas, entre aspas, porque elas são arte, porque ali está envolvido toda uma técnica, né? É uma gravura em metal, ele fez aquele desenho, ele levou para o ateliê, ele gravou numa chapa de metal, ele imprimiu essa chapa de metal, ele produziu álbuns, ou seja, toda uma intencionalidade marcada. Há uma diferença entre essas imagens de guerra de Goya e o quadro Guernica de Picasso? Não, as duas são obras de imagens construídas. O Guernica do Picasso, também que poderia estar aqui, não está porque é menos evidente, né, a construção, como a imagem é fragmentada, né, enfim, como ela é uma imagem, vamos dizer assim, em que você já está dentro de processo de abstração, esse choque, ele está estetizado, né, mas é exatamente o que o Picasso quis fazer, né? Ele pegou várias tópicas de pinturas de guerra. Quem estuda um pouco de história da arte sabe mostrar bem. Ele pegou várias pinturas de guerra, principalmente Massacre dos Inocentes, essas imagens que são tradicionais já da pintura. O Massacre dos Inocentes, que é aquela cena bíblica, né, em que os soldados matam as crianças, é uma tópica, então, enfim, é um topói, é um dos topói da pintura, é um lugar comum. E ele reproduz aquele rosto da mãe segurando a criança, que a criança está caída, aquele lá vem de uma pintura clássica de guerra. Então, o que ele faz? Ele desconstrói imagens de batalhas, de guerras, de assassínios, de mortandade, nesse panorama do Guernica, e Guernica é uma grisalha, né? É uma tela em tons de cinza, né?
Alguns historiadores, né, alguns analistas da obra de arte, dizem que ele quis, inclusive, simular nessa grisalha, muito embora isso se usasse muito no cubismo, né, você usar sempre o mesmo tom de cor, né, a grisalha geralmente é o cinza, mas você usa também para falar quando é todo tom de marrom e tal. O cubismo fazia muito isso, mas nesse caso, como é um quadro em preto e branco, né, enfim, em cinza, é como se ele estivesse simulando também a proliferação dessas imagens pelo jornal na época, porque essas imagens, né, elas chegavam a nós pelo jornal, né? Então ele faz esse quadro, né, assim, nesse sentido. Também poderia ser uma imagem que a gente colocaria aqui, e ninguém vai negar, e ninguém vai se sentir mal de negar que Guernica é arte, ou se sentir mal por ter algum tipo de movimento estético diante dessa pintura, né? Enfim. Inclusive porque a gente sabe toda construção em torno, né, que o artista geralmente está do lado do bem, etc. Nem sempre, tá, gente? Mas aquilo que eu acho que o Giordano bate bastante nessa tecla, aqui eu estava querendo exatamente entrar nessa questão, né? O artista não necessariamente a intenção do artista não necessariamente é ética. E às vezes, quando ela é ética, que é a questão do Pontecorvo, né? Ela a intenção, ela é a melhor possível. A imagem carrega elementos que não são necessariamente éticos, enfim. E um pouco a questão que a Susan Sontag está colocando aqui para nós é essa problemática que a fotografia põe de novo, de que algumas imagens são construídas. E essa construção da imagem do Goya, a Susan Sontag tem um pouco essa relação quase que de a imagem fotográfica ela precisa ser narrada, né? Ela não é exatamente como a do Goya, mas é quase como se ela colocasse esse problema novamente lá onde a gente vai lê-lo com Platão, né? Qual é o estatuto da verdade da imagem, né? Já que ela é construída, já que ela é perpassada por vários filtros, já que uma legenda pode mudar a nossa visão de uma foto, né? Por exemplo, se eu não falasse para vocês que aquelas fotos que eu mostrei das crianças, né, do Camboja eram fotos de pessoas que tinham sido assassinadas, tudo bem que elas estão numeradas, eu acho que isso é uma coisa muito forte, que eu acho que reaparece nas imagens da Cláudia Andujar, por isso que eu coloquei lado a lado, muito embora é claro que as imagens são muito diferentes, mas se eu não tivesse dado o contexto para vocês de nenhuma das duas imagens, talvez o nosso choque fosse menor em relação à beleza daquelas imagens, né? Dos dois casos, enfim. Se eu também não tivesse dito para vocês que aquelas fotos que a Cláudia fez, ela fez para registro médico, para um registro desses Yanomami, porque eles não têm essa ideia da nomeação, né, metafísica que nós temos, que o nome é a essência e ele não muda nunca, eles mudam de nome, enfim, aí você não consegue saber quem é quem, porque na ficha ele já não tem mais aquele nome, enfim. Então, tentaram entrar um pouco no sentido também de um outro modo completamente diferente, de uma outra cosmogonia. Então, essas fotos, elas servem a isso, né? Marcados para viver, né? Como a Cláudia falou. Então, eu acho que, claro, está dentro de um outro universo. Mas isso, diz a Susan Sontag, depende muito de onde você está olhando e de qual é a sua legenda, né? De qual é, portanto, a indicação da fotografia. E aí, só pegando também o que ela fala sobre o Sebastião Salgado, que eu acho que é uma questão muito importante, acho interessante porque o Sebastião Salgado é um artista que todo mundo no Brasil, ou pelo menos eu acho que quase todo mundo conhece, que trabalha com questões que são muito próximas ao nosso universo, né, ao universo brasileiro. É um artista, talvez o artista brasileiro de mais renome internacional, né, enfim, e ela põe ele aqui nesse crivo, né? Ela põe um pouco na cadeira dos réus as imagens que o Sebastião Salgado produz, mais ou menos na mesma questão do Thierry Dedouve, né? Essas imagens, elas são belas demais, então elas roubam, vamos dizer assim, dessa personagem, o seu lugar no mundo, para transformá-lo em imagem. E ela diz isso com todas as palavras, enfim, nesse sentido, né? Que ela diz que Sebastião Salgado tornou-se o alvo principal da nova campanha contra a inautenticidade do belo.
Então, essa inautenticidade do belo, que o Thierry Dedouve descobre pela espontaneidade do juízo estético, porque o belo, nas fotos do Nhen, ele é involuntário, né? Assim, ele não quer produzir obras belas, não é essa a função. A do Sebastião Salgado não, é intencional, é intencionalmente construída, ele realmente constrói imagens belas, imagens em que a materialidade cada vez menos se explicita, né? Então são imagens... Por que ele usa preto e branco? Vocês já pensaram nisso? As fotos que ele faz, elas podem ser coloridas. Aliás, até acho que ele fotografa com filme, nem sei se ele fotografa com filme mais, né? Mas ele tem um acervo enorme, vários fotogramas, e ele deve escolher essas imagens, recortar, no limite até montar algumas cenas. Quem já viu aquelas cenas que eu coloquei algumas lá no vídeo, de Serra Pelada, é muito difícil que ele tenha captado aquilo, ele deve ter falado assim, você fica ali, você sobe ali, né? Ou não também, ele nunca vai falar isso para nós, isso é um pouco que a imagem não traz também, né? Esse entorno da imagem, que a Susan está colocando um pouco em questão. E eu termino um pouco o vídeo, depois eu quero falar novamente do Brecht, porque a Susan Sontag não fala disso, então é uma questão mais que está mais no nosso curso do que no texto. Ela leva um pouco para aquela foto, né, que é de um canadense, que é o Jeff Wall, que faz de conta e ele simula, não sei se vocês já viram outras fotos dele, ele simula, por exemplo, coisas até que não são tão trágicas, assim, ele simula às vezes que ele captou uma folha voando, uma pessoa pulando, mas na verdade se você for olhar, mesmo é tudo montado, cada foto é um fotograma diferente, e ele monta uma cena que parece que ele captou, vamos dizer assim, vários elementos muito difíceis de captar, uma pessoa pulando ao mesmo tempo que voava um balão, sabe, coisas assim que você fala, nossa, como é que ele fez isso? Ele montou, né, enfim. Então ele cria muito esse engana-olho da foto, né? E essa foto especificamente, ele que é pacifista, né? Ela, se você olha assim, se você visse essa foto, se eu mostrar essa foto num livro, fala assim, você olha assim e fala, é uma foto documental, né? É uma foto que foi tirada na guerra, só que ele nunca esteve na guerra, ele nem é americano. Ele faz isso de propósito, né? Ele dá data, ele dá o lugar, é como se ele estivesse simulando. Só que se você entra na foto, um pouco aquilo que eu falei para vocês de esgarçar a imagem até que você perca exatamente esses elementos construtivos fortes, você vai perceber que as pessoas estão conversando, que tem um que está roubando a mochila, que tem um que está jogando carta, segurando as tripas, tal. É um pouco ele faz conversa de soldados mortos, né? Existe um topói, um dos topóis também comuns assim na história da pintura e que ele remete, que é a ideia de santa conversação, né? Então você tem a conversação e jogadores de cartas, são temas comuns ao imaginário da imagem, né? Essa história da imagem, que ele reproduz ali. Então o que ele está dizendo para nós? Quando você olha aquela foto à primeira vista, você fala, opa, essa foto é documental. Quando você olha de novo, você fala, não, tá cheio de referência aqui. Ele está mostrando que isso é uma construção, né? Ele fez aquilo no seu ateliê, ele fez no estúdio, né? Um estúdio. E ela pega essa foto um pouco para mostrar exatamente essa dinâmica da fotografia. A Judith Butler, ela não concorda com algumas questões da Susan, principalmente nesse elemento de que a foto, ela escapa, vamos dizer assim, a essa construção forte, né? Exatamente o que você estava falando, Andrés. É claro que aquelas fotos que vazaram, né? As fotos que vazaram e que mostram tortura, o exército americano torturando, tal, elas foram construídas também, e elas foram construídas segundo um discurso. E ela vai falar, a Judith Butler vai lembrar, do como existe um controle americano de todas as imagens que saem de um campo de guerra. Isso eu acho que é bem legal, se vocês tiverem vontade de ler, quadros de guerra, né, frames de guerra, esse livro da
da Judith, é o livro que ela vai falar, na verdade, eu peguei esse capítulo especificamente, esse momento especificamente, porque ela tá discutindo com a Susan. E o que eu achei legal? É a Susan discutindo com a Virginia e a Judith discutindo com a Susan. Ou seja, é uma visão feminina, mas essa visão é única. E existe uma visão feminina? E se existe, como é que ela se constrói? Então, eu quis um pouco trazer essa dimensão também, já que nós temos falado muito disso no campo da filosofia, né? A gente tem falado muito de novos cânones, né? Então, como a filosofia lida com seus próprios cânones e como essas autoras que estão lidando com esse problema, né? A Virginia Woolf já desde de antes, século XX, elas polemizam entre si. Então, não existe um bloco, né? Vamos dizer assim, que é o discurso feminista. E a Judith vai exatamente falar, né, desse controle muito específico da imagem que os americanos tiveram desde a Guerra do Vietnã, né? Em que as imagens vazavam, né? Porque foi a primeira guerra, vamos dizer assim, filmada e que se passou, vamos dizer assim, quase que em tempo real na mídia, né? Eu vi na minha vida, assim, eu vi várias guerras, né? Não vi nenhuma, mas vi várias. Eu vi a Guerra do Golfo, não sei se alguns de vocês acho que viram, né? Não tem imagem. As imagens eram imagens de videogame, né? Não sei se vocês lembram, era assim, o alvo tal, não morre ninguém, é limpo, né? São imagens, né? É de uma limpeza tal, assim, e eu lembro muito que foi muito comentado na época, inclusive eu posso tentar recuperar esses textos, que eram textos da época de filósofos, de pessoas que estavam falando dessas questões, que falavam que a única imagem trágica dessa guerra era a imagem de um pássaro cheio de óleo, que, né, assim, então você joga para um outro lado, porque as imagens foram totalmente controladas, né? Elas foram controladas no sentido de que você tem um lado que é o bem, esse lado ele foi cirúrgico, ele foi limpo, essa guerra foi limpa, não foi a guerra do Vietnã, vocês sabem, né? Enfim, a guerra do Vietnã gerou tanta imagem que até hoje, né, ela é uma tópica americana, né? Eu lembro deles falando de bombardeiros cirúrgicos, e não foram nada cirúrgicos, né? Se fossem cirúrgicos, não estaria destruído o país até hoje, né? É. E se tivessem sido cirúrgicos também, que tipo de cirurgia é essa? É um pouco isso. Pois é. E aí ela vai falar que quando essas imagens vazaram, essas imagens da menina e da tortura, acho que vocês lembram dessas imagens também, né? Que eram imagens um pouco satíricas até, assim, satíricas no sentido de que eram segurando o cachorro para cima, assim, era uma imagem de humilhação, né, que foram construídas pelo exército, enfim, e dentro de um imaginário do exército. Foi um baque, né, dessa casca, vamos dizer assim, que você tinha produzido, né, que você tinha criado em torno do imaginário da guerra, né, do imaginário americano, né, da que a guerra tem lado, ela é limpa, né, enfim, você não pode produzir imagens, aí volta um pouco aquela questão do Didi Uberman, né, sobre as imagens do 11 de setembro, que ela também vai falar como uma espécie de cerimonial, né, se nós devemos ou não cultuar essas imagens, porque o 11 de setembro também é uma ferida muito recente, né, então se nós devemos ou não, no memorial de 11 de setembro, colocar imagens, então você volta um pouco àquela questão quase como se você tivesse novamente no mesmo universo do Didi Uberman. Aliás, a Susan Sontag, ela está próxima, né, assim, a esse universo, porque ela é também leitura do Walter Benjamin, então essas questões um pouco do limite da imagem, um pouco desses elementos dessa iconoclastia judaica, que está muito mais na noção de rememoração do que na noção de construção da imagem, que ela repõe, num certo sentido, inclusive quando ela fala de fotografia, né, nesse livro da Susan Sontag, que chama Sobre o Fotográfico, ela tem no final, acho que eu contei para vocês, né, ela tem uma compilação de textos sobre fotografia, e ela compila, por exemplo, tem um trecho do Kierkegaard, tem um texto do Baudelaire, como a fotografia foi sendo vista, e tem um trecho do Euclides da Cunha, sobre a morte do conselheiro, que você desenterra, fotografa,
e a foto circula, corta a cabeça e circula a foto também do Lampião, Então, essa ideia de que a foto ela passa a ter uma função também de posse, né, de construção narrativa, é muito grande. Então, é um pouco essa questão que essas autoras colocam em cadeia, né, vamos dizer assim. E aí, no texto, no vídeo, eu falo um pouquinho, porque a gente vai ler esse autor, do ABC da Guerra, do Brecht, né? Que atualmente, o Didi Uberman está trabalhando mais com o Brecht, tá? Enfim, a gente nem vai entrar nisso, mas a gente vai falar um pouquinho do texto dele. E esse ABC da Guerra, que é um livro do Brecht que eu não tenho, porque custa mais de R$1.000, com R$7 o euro, custa R$1.000 o livro, sem brincadeira. Em um volume que eu vi na Amazon em espanhol ainda, tá? Porque nem é o original. Na verdade, assim, se vocês compram muita coisa, muito livro importado, vocês sabem que livro R$500, R$600 está de boa hoje em dia, né? Porque, principalmente se for francês, né? Porque tá uma loucura. Bom, mas esse livro, ABC da Guerra, o que o Brecht fez? Ele pegou recortes de jornal e criou uma legenda para essas imagens. Então, é um pouco esse jogo que a Susan Sontag está falando das imagens. E o que é interessante nesse jogo que o Brecht propõe? Essas imagens que ele recorta do jornal, elas não são subjetivas, porque não são imagens da vida dele, mas são ao mesmo tempo, né? Num certo sentido. Ele faz essa construção, vamos dizer assim, dessa dessubjetivação da vida na guerra, né? De um homem que viveu a guerra, que foi exilado, mas ele não faz um texto confessional, né, do exílio, do sofrimento. O que ele faz, na verdade, é uma costura de imagens da memória coletiva, se a gente quiser dizer assim, trocando as legendas. Ele põe epigramas nessas legendas, né, que são às vezes um poema que fala da morte, ou seja, ele faz uma coleção, vamos dizer assim, de imagens, de um certo diário, né, da guerra, que não é o diário dele. Então, ele produz nesse livro, no ABC da Guerra, que na verdade é um livro de recortes de jornal, inclusive, parênteses, né, acho que isso é bem interessante, o Brecht era muito acusado de cometer plágio, né, porque o que ele faz muito é recortar coisas de outro lugar. Mas isso é muito interessante, o Benjamin vai falar disso. A montagem faz o quê? Ela faz que uma coisa que estava aqui e é colocada aqui, ela mude o seu lugar de significação e ela faça, então, com que aquele discurso original entre em colapso, né? Quando você muda uma coisa de lugar, né? Que é o que a fotomontagem faz, o documentário faz, né? Porque muitas vezes o que o documentário faz? Ele simplesmente pega uma imagem que já existe e põe do lado de outra, né? Fala, não, eu não fiz nada, eu só recortei 2 imagens. As imagens estavam dadas. Não, mas quando você desloca uma coisa do seu lugar, né, essa coisa, ela muda. Você está dizendo alguma coisa, mesmo que você não diga. Ela muda e ela faz explodir, vamos dizer assim, o seu contexto original. Então, um pouco isso que o Brecht produz com esse diário, que não é um diário confessional. Um pouco por que também que eu queria falar disso? Porque eu falei para vocês, né? Não sei se vocês vão ler, continuar nessa toada. Eu sei que não é uma coisa assim muito agradável para se ler, mas se vocês forem ler, por exemplo, o texto do Didi Uberman, as críticas que fazem ao texto dele é esse nível confessional também, que é extremamente imagético, mas que ele produz em nós catarse, porque ele produz em nós uma espécie de aderência a essa vivência, a essa tragédia, a essa dor, né? Que é um pouco aquilo que o Aristóteles propõe também. E o que o Brecht faz é o contrário, é uma não aderência. Você vê fotos que ele não conta da vida dele, né? Ele não conta o sofrimento que ele viveu. Ele não conta que o Walter Benjamin teve, que se matou. Ele não fica pondo essas questões, né? Ele não fica subjetivando ao ponto de fazer com que você tenha tal empatia, né? Que, num certo sentido, você recorra a um tipo de boa, vamos dizer assim, uma boa catarse, né? Você fica assim emocionado, que é um pouco aquilo que produz a morte bonita dos filmes, né? Ao contrário, é um negócio todo cindido que você fica um pouco
perdido, né, assim, nesses textos do Brecht, nesse livro mesmo, O ABC da Guerra. Ele pega ele pega foto, por exemplo, ele pega uma foto que é de uma perna mecânica e de um guarda-chuva, que ele faz quase um jogo surrealista, né, assim, você junta duas coisas nada a ver uma com a outra, uma máscara de gás que parece uma certa coisa engraçada. Então, sabe, ele produz esses movimentos que são de um deslocamento das imagens, a gente vai ver isso depois em relação à noção aristotélica do teatro, tá? Também no texto do Brecht. Então aqui eu meio que trago essas questões mais para o mundo contemporâneo, mais para as questões contemporâneas. Não sei se vocês têm alguma questão do vídeo, porque aí eu posso entrar já também no próximo questionamento, que tem a ver com esse, né? Lembrei, eu estava lembrando que eu precisava falar uma coisa. Eu falei para vocês rapidamente lá no Zap, eu não sei quem estava no Zap, que a filosofia ela viveu, vamos dizer assim, no século XIX e no século XX, uma certa crise. Uma crise de identidade, mas também uma certa crise do seu lugar, principalmente quando ela é institucionalizada como área acadêmica. Acho que isso é muito claro no texto do Heidegger, Introdução à Filosofia, que é, na verdade, um curso de introdução à filosofia, como esse que a gente dá aqui na UNB, que ele teve que produzir, que ele produz, porque ele era professor, então, para a Universidade Moderna, que é a Universidade Tecnicista, que é a universidade que forma médico, que forma químico, que forma engenheiro. E aí ele vai se perguntar exatamente o que é a filosofia nesse universo de especialidades, né, em que você está formando uma sociedade moderna, que é a sociedade da técnica, que é a nossa universidade, a universidade da especialidade e tal. E ele vai fazer essa pergunta. E essa pergunta vai repercutir, enfim, nem sou grande especialista em Heidegger, nada, em outros autores. Por exemplo, quando o Russell vai perguntar qual que é a ciência europeia, ou seja, qual é esse fundamento, a pergunta, né, pelo fundamento, né, a pergunta essencial, então esse papel da filosofia. E essa crise da filosofia, ela inclusive tem desdobramentos, que eu acho que são bastante específicos, por exemplo, quando você vê que ela se desdobra depois de uma forma analítica de fazer filosofia, numa forma continental, tradicional de fazer filosofia. A filosofia analítica, se vocês forem ler os primeiros textos do Círculo de Viena, assim, são ótimos, porque eles parecem um manifesto surrealista, sabe, assim, um manifesto dadaísta, assim, sabe, assim, eu uso um Rembrandt para passar roupa, tá lá no manifesto, ou seja, é iconoclasta nesse sentido, né? Como é que é? Isso está no futurismo, né? Uma Mercedes é mais bela que a Vitória de Samotrácia, né? Então você faz o quê? Você retira esse lugar de mágico, místico, do que é arte, do que é filosofia, e eles dizem exatamente isso no manifesto do Círculo de Viena, né? A filosofia ou ela é lógica ou não será. Enfim, falei como um surrealista agora, né? A beleza será convulsiva ou não será. É como se eles dissessem isso. A filosofia ou ela é método e é analítica e é lógica, ou não será, ou ela vira poesia, ou ela vira qualquer coisa. Então isso também é uma crise. Agora eu estava pensando, quando eu falei lá para vocês, nessa segunda crise, que eu acho que eu quis trazer um pouco para vocês aqui essa questão do feminismo, porque é a parte que me cabe também, embora eu não trabalhe com feminismo, mas enfim, tal, não vou nem querer dizer se eu sou ou não feminista, porque eu acho que não é essa questão que interessa, eu acho que a gente tem que ficar mais dentro de um questionamento que é da nossa área. A filosofia está sob um outro crivo agora, né? Ela tá de novo sob júdice, né? Ela está de novo no banco dos réus, um pouco pelo seu cânone, né? E é isso que a gente vai ver no próximo vídeo, que é essa noção iconoclasta, né? Não, é normal, João, é isso mesmo. Porque nessa versão iconoclasta que nós estamos vivendo agora, que vocês vão ver no próximo vídeo, por exemplo, de você ter a figura do Voltaire cheia de tinta vermelha, e Voltaire e filosofia são quase que sinônimos, né? Porque Voltaire é uma figura importantíssima da filosofia ocidental, né? Por mais que a gente não leia muito Voltaire, mas é uma figura estruturante, né, daquilo que nós entendemos como pensamento, né, tal, que rompeu, vamos dizer assim, com essa relação da filosofia com a religião, estruturou a filosofia como uma ciência por si mesma, racional. Então, e aí ele aparece agora sendo
colocado nessa berlinda. Então, é um pouco essa questão que eu acho que é uma pergunta que a filosofia está tendo que responder, e nesse sentido é que eu quis dizer que eu não sei se ela está respondendo bem ainda, mas essas respostas elas estão sendo dadas, né, um pouco, né, nesse questionamento, que eu acho que a questão, assim, por exemplo, desse cânone do feminismo, eu não sei se adianta encher os programas de curso de textos de mulheres, não sei se é por aí, entendem? Não sei se vocês me entendem, porque essas mulheres, elas discutem de que ponto de vista? Existe ou não existe, como a Susan Sontag está perguntando para a Virginia Woolf, uma forma diferente, feminina, de ver alguns elementos que são, por exemplo, políticos, a guerra? A gente pode dizer sim e não aqui, né? Nesses textos que a gente leu, sim e não, né? Porque a gente vê aquela foto construída da soldada, e é uma soldada, que já não é mais o modelo da mulher como aquilo que fica à margem do jogo da guerra, né, que é o jogo que constrói a guerra, como diz a Virginia Woolf, ou seja, um pouco uma questão para nós. E a outra questão que eu tinha colocado um pouco lá no site, só voltando aqui, mas isso vai interessar para a gente gente tem falado muito de epistemicídios, né? Vocês devem ter ouvido falar muito disso. E aí, eu não sei, a filosofia, eu acho interessante que ela esteja se movendo, mas ela tem uma dificuldade muito grande em se mover. E a sua dificuldade, ela começa pelos termos, né? Já é terminológico, já é filosófico de saída, porque a filosofia, ela nasceu, vamos dizer assim, dentro de uma terminologia que é essa terminologia grega, né? Então, não estou dizendo que a filosofia nasceu na Grécia, nada disso. Mas ela carrega, né? Quando você diz filosofia, você diz uma palavra grega. Quando você diz episteme, você diz uma palavra grega, né? Quando você diz epistemologia, você diz uma palavra que tomou o seu sentido dentro da filosofia ocidental, mais ou menos lá no século XVIII, né? Enfim, essa noção de epistemologia. Então, todo um problema que eu acho que a gente está tendo que lidar. E, num certo sentido, eu não sei se a filosofia está lidando bem ou não. Era essa a minha questão, um pouco nesse sentido, né? Por exemplo, quando eu me aproximo das questões, como a gente viu lá em tópicos de estética e tal, eu tento me aproximar mais das questões que são desse universo de culturas não ocidentais. Eu, às vezes, acho que os instrumentos da antropologia me parecem mais aguçados, mas enfim, é uma questão, aí está em aberto, tá? Não tenho nenhum questionamento. Não estava querendo dizer que é para vocês largarem a filosofia, mas eu acho que a gente está assim sob um fogo cruzado, né? Os discursos filosóficos, vamos dizer assim, estão aí sendo colocados em questão, o que eu acho muito interessante, né? Porque pode se mover para um outro patamar, né? Como a gente teve no século XX uma crise, que era uma crise metodológica, a gente tem agora uma crise que é uma crise do cânone, né? Que é uma crise do ponto de vista, né? Enfim, eu acho que a gente está vendo isso aí, né? Tem o movimento das filósofas, vocês viram já, né? Eu não sou uma pessoa super integrada nessas redes, não, tá? Eu leio, tá? Eu estou, assim, antenada com o debate, porque o debate todo lugar que você for, num congresso de filosofia agora, é esse o debate. Então, qual é o debate quente da filosofia agora? O debate quente da filosofia agora é essa relação da filosofia com os outros modos de pensamento, né, e essas relações coloniais que a filosofia estabeleceu com outros modos de pensamento, e as questões de gênero também são muito candentes. Então, toda vez que vocês forem num congresso, vai ter alguma mesa sobre isso, vai ter algum momento que se fala sobre isso. Recentemente fizeram uma apresentação aí da ANPOF, as críticas, assim, eu não vi a apresentação, mas eu vi as críticas eram, por que só tem homem na mesa? Então, quer dizer, hoje em dia, assim, sabe? Então, tem um pouco esse movimento que eu não sei para onde vai, tá? Mas eu queria trazer também dentro do problema aqui dessa tríade de mulheres, né? Virginia Woolf, tem a ver com a pós-modernidade, tem a ver, sim, mas aí, na verdade, existe feminismo que não seja, de algum modo, ligado aos ideais do iluminismo? É uma questão, as filósofas, elas discutem isso, porque você tem que pensar que você está pondo essas questões num elemento de emancipação, né? Senão,
senão de onde você está falando. Então, existe todo um debate em torno disso. E aí, por outro lado, a modernidade, ela não é branca, canônica, ocidental. Todo esse debate, ele perpassa as questões também internas ao feminismo, né? Uma forma de pensar feminina. Então, é isso que eu acho que é uma questão aqui da Susan. Eu acho que ela fala em relação a Virginia Woolf, e a Virginia Woolf é uma figura... Você sabe, eu quis uma vez dar um curso sobre a Virginia Woolf, né? Aqui no departamento. Era tipo ideias filosóficas em forma literária, qualquer desses cursos que tem esse nome. E eu, enfim, leio muito, eu gosto muito da autora, mas, assim, eu achei que não era o momento, porque ela é extremamente irônica, e a ironia hoje em dia não é bem lida, né? Não sei se vocês me entendem, né? Ela pode ser mal lida, sabe assim? Mas ela é uma autora que eu já vi, tá? Vi assim, eu não tô no Facebook, mas já me mandaram polêmicas no Facebook em torno de algo que era um trecho dela, assim, porque as feministas não curtiam, enfim. Ela é uma mulher branca, ela é uma mulher rica, também era, né, uma mulher rica, ela não diz que não é, ela diz aqui no próprio texto da Susan Sontag, ela nunca disse que ela era uma mulher pobre, ela é uma mulher inglesa, né, uma mulher de estirpe, tem todas essas coisas, assim, então, mas é bem interessante que a Susan Sontag pegue essa ponta de um texto de uma mulher, né, de uma mulher que escrevia sobre isso, para puxar uma questão, não concordando, mas discordando, num certo sentido, porque essa ideia de um nós que seja feminino e de um nós que seja depois humano, que ela diz que esse nós, ele deve ser problematizado, né, a Susan Sontag, e depois a Judith Butler trazendo um outro ponto de vista ainda, que leva em consideração o texto da Susan Sontag, as questões que ela põe, mas vai para além, né? Diz, olha, não dá para também pensar que a fotografia não é construída, não dá para pensar que as fotografias elas não têm um discurso subreptício, né? Enfim, que esses elementos não estão colocados lá, como estão colocados no texto do Goya, como estão colocados na imagem do Goya, né? Então, essas questões que eu acho que o Denis que falou, né, no chat, que eu acho que é bem interessante, um pouco essa questão, a gente vai discutir isso aí, tá? Que é da função do aparelho, né? Porque a ideia da fotografia, por que fotografia? Por que a gente está falando tanto de fotografia? Porque a fotografia, ela é considerada, você pode considerar, embora ela não seja, claro, imagem nua, ela serve como documento, né? Por exemplo, uma das coisas que me interessa muito por um outro campo, tá? Vocês sabem que você condena pessoas por reconhecimento de foto, né? De foto 3x4. Alguém reconhece alguém em foto 3x4? Eu já vi foto que parecia eu mesmo achando que era eu. Em outras fotos de outras pessoas, todo mundo é igual em foto 3x4. Cabelo, tem uma tipologia de cabelo, tem até uma artista brasileira que fez uma tipologia de foto 3x4. Tem gente que põe o cabelo assim, tem gente que põe o cabelo assim, tem gente que fica assim, fica todo mundo meio igual, né? E você condena as pessoas por foto. Então, a foto, ela tem esse limite, como se ela fosse uma espécie de grão de verdade na imagem, né? Que vai um pouco ressoar, inclusive, numa espécie de memória platônica, né, da imagem, como uma mentira que se passa por real, se vocês lembrarem do texto da República que a gente vai ler, né? Engana as crianças, né? E as pessoas que estão distraídas. A imagem fotográfica tem esse limite. E toda a discussão em torno da imagem fotográfica, desde o século XIX, que a Susan recupera nesse sobre o fotográfico, inclusive, é em relação ao aparato, o aparelho, né? Você tem um aparelho, esse aparelho te dá algumas coisas e não te dá outras, dependendo da época, né? Mas você não pode desconsiderar que esse aparelho ele é usado, como uma faca é usada. Você pode usar essa faca para cortar uma fruta ou para matar. A câmera fotográfica também. Só que todo um discurso e também toda uma forma de ver a fotografia que coloca essa imagem quase como uma espécie de segunda natureza, como uma coisa documental, né? Olha, é a verdade, mas está na foto. Hoje em dia, que a gente está nesse universo da fake news, né? A gente tem mais desconfiança, mas ainda assim, uma foto condena, uma foto leva uma pessoa para a prisão, uma foto produz o bem e o mal, ela produz um discurso de vida e morte, num certo sentido, né? Ela produz
algo de extremamente forte, e é só uma imagem, né? Ou imagem também de câmera, né? Não é só um ato de condenação, mas de julgamento, né? Isso, isso, o julgamento estético é feito de uma maneira, você olha a foto, o que uma foto diz da pessoa? Nada, né? Nada, assim, enfim, mas você tem esse elemento como se a foto fosse uma espécie de duplo, né? Enfim, sabendo ainda hoje que você consegue manipular a foto, que você consegue fazer a pessoa falar. Estava vendo lá aquele vídeo, não sei se vocês viram, super engraçado, de um prefeito falando um monte de bobagem sobre Covid, aí depois tiveram que desmentir. Eu sei que aquilo era montagem, mas a montagem fica perfeita, né? Enfim, né? Você pega eu falando aqui, bota uma dublagem falando um monte de bobagens, né? Vai falar, ela falou mesmo. Hoje em dia a gente está um pouco mais sabendo dessas coisas, mas ainda assim existe um limite da foto, né? Que é essa ideia da foto como o pincel da natureza, o lápis da natureza, né? Na verdade, é o nome do livro do Talbot, que é um dos inventores de um dos processos fotográficos, né? Porque são vários, tá? Talbotipia. Ele escreveu um livro que falava que a fotografia é o pincel da natureza, ou seja, é como se a natureza se desse a si mesma em imagem, sem nenhum tipo de acesso construtivo do homem. E essa questão, vocês vão ver depois, ela rebate, vamos dizer assim, um problema que é um problema do iconoclasma, das imagens, que vem da Grécia, na verdade, né? A ideia de que uma imagem pode ser produzida sem a mão, né? Assim, depois vocês vão ver todos os mitos dos ícones gregos, dos ícones russos também, enfim, o ícone que é a imagem de Nossa Senhora que foi pintada, que não foi pintada por ninguém, então não é uma imagem da Nossa Senhora, é a própria fotografia, né? Enfim, então tem todo esse imaginário que é um imaginário em torno da imagem que a gente vai recuperar. Inclusive tem uma palavra para isso, é aqueiropoietes, né? Que é de onde vem a nossa palavra aqueiropita, né? Assim, a Madonna aqueiropoietes é aquela imagem da Madonna que foi produzida como uma espécie de emanação da verdade. Ela não foi produzida por um homem, né? Inclusive tem todo o imaginário também, toda essa são questões assim que eu estou trazendo como anedota, mas que fazem parte de como a gente pensa as imagens. Por exemplo, a imagem de São Lucas, como pintor, vocês sabem disso, né? Que ele era médico e pintor. Depois eu explico o porquê, tem toda uma relação, enfim. Que ele teria pintado um retrato da Virgem Maria. E esse retrato que teria sido pintado de primeira mão pelo próprio Lucas é uma espécie de retrato sagrado. Então tem todos esses elementos, sabe, para se construir a relação que nós estabelecemos com a imagem, que sempre tem um pouco esse elemento mágico, né? Que a gente também vai ver o primeiro texto que a gente vai ler quando a gente entrar no módulo das imagens, né, no módulo Platão e Aristóteles, na verdade, é um texto do Vernon, que chama O Nascimento das Imagens. Como é que nasce essa nossa noção de imagem? Né? Como é que nasce essa ideia de que você tem uma imagem da coisa? E essas noções, elas têm íntima relação com o divino, com a morte, com a ausência, né? Então elas têm essa íntima relação no seu surgimento, né, com essas relações, né? Imagem, volto a dizer, é imagem visual, mas é imagem também feita com palavras. Por exemplo, a imagem que se faz do túmulo, de um poema egípcio, que eu posso ler para vocês. Então, é uma imagem, você cria uma imagem daquilo que não está, daquilo que está ausente, uma espécie de fantasmagoria. Isso é próprio a essa construção. Antes daquilo que nós chamamos de arte, tá? Antes de todo tipo de problematização que vai começar, entre aspas, tá? Porque a gente não tem muito essa preocupação de quando começa, né? Mas que vai ser inaugurado, num certo sentido, por Platão e Aristóteles como uma discussão, mas ela já existe, óbvio, né? É muito interessante, tem um livro da UNB, que eu vou ter que olhar aqui o nome, que chama Escritos para a Eternidade, que era de um egiptólogo, é assim que fala? Aqui da UNB, que traduziu esses textos poéticos do Egito Antigo, tá? E é sério, tá? Porque sempre que a gente fala que é Egito Antigo, parece aquela coisa da Emos, né? Aquelas coisas, daquelas bancas de jornal, né? Porque tem muito mesmo, a gente tem um culto do Egito, né? E tem esses livros de banca de jornal e tal, mas esse é acadêmico, sério no sentido de que é acadêmico, tá? Os outros também podem ser sérios. E ele traduz, e quando ele vai comentar esses textos, ele usa termos
que não existiam, anacrônicos, né? Metáfora, metonímia, né? Esses textos não foram construídos antes que você tivesse pensado nessas próprias formas de construção. Só que elas estão lá, no certo sentido, né? Elas estão já construindo a imagem, né? É bem interessante esse livro, se vocês quiserem dar uma olhada também, né? Enfim, eu vou falar rapidamente dele a próxima aula. E aí, assim, só então já apontando para o vídeo que eu vou deixar lá para vocês e o texto que a gente vai ler, tá? O texto que a gente vai ler sobre esse vídeo é um texto do Bruno Latour. Eu sempre falo Latour por causa do professor. O Bruno Latour, que é um filósofo e antropólogo, e ele escreveu, na verdade, esse texto foi escrito por uma exposição, tá? Que chama Iconoclasma. Iconoclaste, o texto chama, né? E essa exposição é uma exposição sobre os iconoclasmas, né? Ou seja, as destruições de imagem. Vocês sabem que na história do Ocidente nós temos vários, do Oriente também, né? Que tem os iconoclastas da religião ortodoxa, a questão dos ícones, do ícone e do ídolo, né? Da idolatria, né? Da idolatria cristã, depois da pintura das igrejas no âmbito protestante, ou seja, existe toda uma economia das imagens que percorre, vamos dizer assim, a história do Ocidente e da destruição das imagens. Então, é da produção e da destruição de imagens que percorre o Ocidente, e ele fez essa exposição que chama Iconoclast, mostrando várias imagens. Por exemplo, ele começa falando da imagem, que ele coloca o vídeo, né, da imagem, das pessoas arrebentando o vidro do sudário, né, do Santo Sudário. E aí todo mundo, nossa, está destruindo uma relíquia. Não, eles estão salvando do fogo. Ou seja, como essas imagens, elas têm vários lados, né? E o que eu vou falar um pouco no vídeo, vou colocá-la já para vocês, é de como essas construções de imagens, elas têm... claro, nem sei se dá para separar muito essas questões, como elas têm forte construção social e política, né? Então, hoje em dia a gente vive um novo iconoclasma, né, que é religioso também, né? Mas a gente vive um iconoclasma forte, vamos dizer assim, político, que é em relação ao Estado Islâmico, que vocês sabem que eles destroem, né? Destroem, enfim, imagens, mas eles destroem essas imagens, mas eles filmam, né? A destruição, né? E aí eles mandam o vídeo para nós, né? Então, ou seja, essa destruição de imagem é também uma construção de uma imagem muito forte, que é da destruição dessa imagem, né? Então, quando você destrói uma cultura, né? Quando você destrói as imagens de uma cultura, e aí volta um pouco aquilo que o Thierry Dedouve diz, né? Nossa construção de humanidade, né? Assim, vou falar para vocês, acho que não tem muito esse sentido, mas eu lembro muito quando eu estava em 2013, que todo mundo quebrava tudo, que estava tendo Copa das Américas aqui em Brasília. Era uma época muito louca, mais louca que essa. E eu estava dando aula de filosofia moderna no segundo horário da noite, assim, tal. E aí, às vezes, os alunos faltavam porque tinham ido ver a Copa, porque o Brasil tinha ganhado, tal. E às vezes eles faltavam porque eles estavam na manifestação. E um dia, né, assim, na manifestação, tal, chegou uns meninos de skate e tal, e eles estavam lá na manifestação que, enfim, eu não conheço os meninos, tá, que teve o quebra-quebra lá do Itamaraty, né. E foi um grande erro, eu acho, mas e quando eles chegaram falando, assim, não vou falar que tinha gente lá quebrando Itamaraty, senão daqui a pouco vão me cobrar que eu diga quem foi, né. Eu tentei comentar com eles, a gente não tinha aula muito, assim, né, porque chegava lá, um chegava bêbado, outro não chegava. Uma vez eu lembro que eu estava indo embora já, porque ninguém apareceu, eu encontrei um no corredor. Não vai ter aula? Oba, vou tomar cerveja de novo, porque acho que o Brasil tinha ganhado. Era uma mistura, assim, né? Enfim, uma hora quebrava, uma hora ganhava Copa, enfim, ou uma hora não vai ter Copa, enfim, foi uma era muito louca. E eu lembro que eu tentei construir com esses alunos essa ideia de que, para mim, era uma coisa pesada destruir o Itamaraty, porque Itamaraty é um museu, né? E tem várias obras, né? Tem Bruno Jorge, tem Picasso, tem Portinari, Volpi, e coisas que nós aprendemos enquanto humanidade, essa humanidade criada, vamos dizer assim, pelo iluminismo, que aquilo é nosso patrimônio, é patrimônio do homem, né? Mas não gerou nenhum efeito, não, a galera nem ligou muito. E
eu sinto isso, às vezes, assim, um sentimento, assim, que é um sentimento que eu acho que o Terry Deduve tenta explicar, eu acho que também deveria tentar explicar filosoficamente, por exemplo, quando destroem Palmira, né, a cidade, que é uma cidade síria, enfim, na Síria, enfim, que é uma cidade da antiguidade tardia, tal. Quando você destrói Nínive, né, então uma cidade que tem sei lá quantos mil anos, e você aprendeu, né, a ter como uma espécie de elemento dessa construção do humano, e como eles jogam exatamente com isso, né, enfim, como você joga exatamente com esse sentimento de humanidade do Ocidente, né, que leva em conta, por exemplo, os Budas gigantes, tudo isso para nós é um elemento, por mais que você não seja a sua crença, né, ou que você não saiba muito bem o porquê, esses elementos fazem parte, né, quando queimou a, a Notre Dame, né, não sei se vocês sentiram alguma coisa, o incêndio do Museu Nacional, tinha gente chorando, gente, aí até entendo porque é a vida da pessoa, mas há um sentimento em torno disso, diga. É que tem coisas assim que são bem mais próximas da gente, não são tão grandiosas como destruir Nínive, mas você tem aqui fundamentalistas religiosos destruindo imagens de candomblé, invadindo Também, isso. terreiro, né? Uhum, uhum. Mesmo até santas, que são dessas que se fabricam em série, né? Mas até quebrar santa, que é É, destruir uma imagem, né? sim, sim, vocês sabem que a Nossa Senhora da Aparecida, que é um pouco uma imagem mágica, né, vamos dizer assim, no sentido de que ela não é cultuada porque ela é bela, né, necessariamente, não estou dizendo que ela é feia, mas ela é cultuada porque ela é aquela que foi encontrada no rio, então ela tem uma espécie de, tipo uma koana, né, é um ícone mágico, né, assim, enfim, nesse sentido, não é qualquer imagem, ela já foi quebrada, né? Foi um maluco lá e quebrou com um martelo, né? Ela é toda reconstituída. Tem uma foto aqui de que quebraram o nariz da Pietà do Michelangelo, né? Reconstruído. Então essas coisas assim, exatamente, desses elementos que são de iconoclasma, né? Enfim, quando você destrói um terreiro ou por outro lado também, não estou sempre colocando isso como, eu não estou dizendo que tem o bem e o mal, né? Quando você derruba uma estátua de um de um bandeirante, né? Enfim, vocês vão ver que eu vou falar bastante dos bandeirantes no vídeo, né? Do Ou quando você Borba derruba, Gato. o Borba Gato, sim, o Borba Gato, aí aquelas coisas assim, o Borba Gato eu não ligava que derrubasse, mas eu o Borba Gato não faz muito parte da minha memória afetiva, porque é Santo Amaro, né? Eu praticamente não, acho que Eu uma vez, estudava em Santo Amaro. agora não faz parte da minha memória afetiva. Agora o Deixa que eu empurro, o Monumento às Bandeiras faz, né? Mais parte do imaginário do urbano, né? Assim, o Parque do Ibirapuera, né? Assim, o Obelisco, o Deixa que eu empurro. O Jorge Colli, estava até lá o texto, eu não sei se eu vou deixar lá, está lá na plataforma, eu posso abrir. O Jorge Colli, que é o historiador da arte, ele falou que as pessoas não gostam do Borba Gato e gostam do Brecheret, né? E que ele é ao contrário, mas aqui ele gosta de ser polêmico, que ele prefere eu esqueci o nome, acho que é Guerra o nome do artista, o Borba Gato, porque o Borba Gato tem senso de humor, né? Porque é um bonecão de Olinda, né? Assim, enfim, mas assim, essa questão, né? Se você vai destruir ou não a imagem dos bandeirantes, ou se você jogou no rio a imagem do, do mercador de escravos recentemente, então como essas coisas elas vão produzindo outras imagens, e aí volta um pouco aquela questão que a gente estava falando da filosofia, né? A filosofia está aí nesse limite, né? Assim, daqui a pouco a gente vai ter gente jogando o livro do Aristóteles no fogo, né? Porque, num certo sentido, assim, se usou Aristóteles para justificar várias coisas, enfim, não que não esteja lá também, eu acho que alguns elementos estão lá, então um pouco essas coisas que eu acho que são da criação das imagens, da destruição da imagem,
que eu vou abrir lá para vocês esse texto do Bruno Latour, que é bem interessante nesse sentido. Aí desse vídeo, né, que a gente fecha esse momento aqui de abertura e tal, eu queria que vocês começassem a pensar no itinerário formativo para o ensino médio, tá? Então, que a gente pensasse no itinerário formativo. Vou falar para vocês dos itinerários formativos. O que é o itinerário formativo? Depois eu coloco o vídeo lá para vocês assistirem direitinho. O itinerário formativo é mais ou menos como se fosse uma disciplina eletiva, que é assim que vai funcionar o ensino médio. Então, você pode ter uma disciplina eletiva em que você decide discutir o Cerrado, ou Brasília, ou a utopia, né, que é o que a gente está fazendo agora, é utopia e território, né, que o João está participando e tal, que a gente vai propor um itinerário como se fosse uma disciplina que teria, por exemplo, 2 créditos, e seria uma disciplina que a gente ia aplicar para o ensino médio. Se a gente conseguiria pensar no itinerário para o ensino médio a partir dessa ideia do iconoclasma, da destruição de imagem, ou das imagens no mundo contemporâneo, né, nesse sentido. Sem, eu acho que necessariamente pegar pesado, assim, né? Eu acho que nosso itinerário foi hoje, eu mandei hoje, mas prorrogaram. A gente fica se matando para fazer. Ontem eu fiquei só fazendo isso. Prorrogaram até dia 8. Mas vai ter, o que me falaram é que vai ter de 2 em 2 meses, vai ter chamadas. Então a gente pode produzir, por exemplo, tem um grupo de estética do semestre passado que já está meio na fila. Eles produziram uma que eu falei para vocês sobre a noção de herói, né? Que a gente vai tentar fazer, aí tem que construir, né? A gente vai fazer um jogo, o que é o herói, quais são os elementos que transformam uma figura em herói, o que era um herói na Grécia Antiga, o que é um herói na Idade Média, o que é um herói contemporâneo, o que é um herói sem nenhum caráter. Então, de construindo um pouco isso a partir dos textos do Aristóteles. Eu estou pensando, né? Eu estou pensando Aristóteles, o herói picaresco, né? Então, como é que você constrói pela literatura essa noção de herói, né? Que é muito interessante porque mostra, por exemplo, muitas diferenças na noção de honra, na noção de bem e mal, né? Que vem da Grécia até a modernidade. E estou pensando, a gente está tentando produzir esse itinerário. Isso aí já é um itinerário que a gente está tentando produzir. E o itinerário tem texto, tá? Não é assim, a gente vai ler textos, esses textos da tradição, só que sempre linkados, como se fosse uma disciplina mesmo, eletiva, linkados num tema, num grande tema em que você vai articulando as questões. É como vai funcionar agora o ensino médio. Então, não sei se até lá, se até quando vocês chegarem no ensino médio, vai estar assim ainda, porque muda toda hora, né? Mas, assim, é um pouco como a gente está tentando pensar agora, né? Depois eu vou colocar lá para vocês no Aprender, na parte de práticas pedagógicas, os vídeos sobre os itinerários do ensino médio para vocês conhecerem, se bem que está na plataforma do IH, né? Mas para vocês terem um pouco uma noção do como vai ser o currículo. Pode vir a ser uma coisa muito interessante, como eu falei para vocês, né? Ou não. Ou não, né? Agora, isso foi uma coisa que foi muito falado para nós, tá? Assim, muito, muito. Vocês sabem que tem uma abertura nessa, não sei se é na MP, mas enfim, tem uma abertura para a sociedade civil, né? Então, qualquer entidade da sociedade civil pode oferecer uma disciplina, né? E se a gente não oferecer, você não vai poder reclamar que empresas ofereçam, igrejas ofereçam, que ONGs ofereçam, certo? Porque elas vão oferecer também. Então, a gente também tem que fazer. Eu acho que pode ser até de virar uma coisa interessante, não sei, né? Pode ter uma empresa oferecendo uma disciplina mais formativa para o mercado e a gente oferecendo um suporte filosófico para construir questões. Não sei, gente, vamos ver o que vai dar. Mas essa é uma questão. Se a UNB não entrar, ninguém está pedindo para a gente entrar, assim, né? A sociedade civil, ela se organiza. Se a gente não entrar, a gente não entrou, é só isso, né? Assim, então tá, vocês não querem, ok, depois vocês não reclamam. E eu acho que a gente pode construir muitos itinerários, né? Enfim, a estética eu acho que é a disciplina para construir esses itinerários, né? Que pega questões, né? Você pode discutir aquilo que a gente até falou aqui no começo, né? Tem um eixo que chama empreendedorismo. A gente pode pegar empreendedorismo do pessoal que trabalha com música, do pessoal que trabalha com imagem, fotografia, né?
Empreendedorismo não precisa ser... Pode ser um monte de coisa, né? Pode ser um monte de coisa. Tem o pessoal lá da EAP, o pessoal está mais pensando em empreendedorismo para pensar um pouco agricultura, agroagricultura foi ótima, né? Agricultura ecológica, questões da agroindústria, né? Pensar questões aí do nosso mundo também, né? Então, mas a disciplina de metodologia de ensino, João, mudou, porque agora vocês sabem que teve uma mudança do currículo, né? Então, só fechando aqui, depois deixa eu ver que horas. A gente vai ter uma mudança do currículo, vocês estão sabendo, né? E nessa mudança do currículo, a disciplina metodologia de ensino de filosofia, que era uma disciplina optativa, e nesse espaço de metodologia que tinha 6 créditos, né? Uma disciplina de 6 créditos, a gente fazia oficina, ir na escola, tal, era uma disciplina meio aberta para essas coisas. Ela foi transformada numa disciplina obrigatória com uma ementa fixa. Então, vamos ter que inventar outra disciplina. porque teve uma alteração do currículo e agora vocês vão ter mais disciplinas obrigatórias de ensino. Mas vai ter também uma alteração muito grande no currículo de bacharelado, para ficar diferente da licenciatura. Vamos ver. O bacharelado vai ter uma outra alteração, mas vocês não entram nessa alteração, tá? Eu acho que teria que ser... A gente vai ter que entrar um pouco no jogo aí, né? Entender o que é um novo ensino médio. Fazer críticas, óbvio, porque a universidade tem esse papel, né? Mas eu não sei se adianta a gente fazer críticas, já que num certo sentido, isso foi votado já. A democracia é isso, né? Quem entrou fica no antigo currículo. Vocês podem ficar no currículo. Agora, por exemplo, vocês podem, sei lá, se vocês forem reintegrados, vocês vão ter... Pode escolher, sabe? Se você quer ficar nesse ou no outro, né? Então, bom, gente, eu também vou ter que daqui a pouquinho sair, né? Porque daqui a pouco eu tenho outra aula, se bem que são 8h30 ainda. Se vocês quiserem mais algumas perguntas, então o que a gente vai fazer agora? Vamos organizar. Então, a terça-feira eu vou falar brevemente sobre esse vídeo. O vídeo é curtinho, tá? Eu vou abrir o texto e a gente já entra no tópico mesmo, porque já acabou a introdução, que seria para ler, então, o texto sobre o nascimento das imagens, que eu vou colocar para vocês no Zap e lá no Aprender, tá? Esse texto do Vernant, do Jean-Pierre Vernant, está num livro que foi organizado pelo Luiz Costa Lima, tá? E esse texto abre esse volume, Mimes Mimes e Mundo Contemporâneo, é uma coisa assim o nome do livro, mas o texto do Vernant chama O Nascimento das Imagens. Ele vai explicar um pouco, Vernant, que é o Jean-Pierre Vernant, que é o historiador da Grécia Antiga, ele vai explicar um pouco como na Grécia Antiga, né, se transforma, vamos dizer assim, a noções que são bastante arcaicas, ligadas à estela funerária, à presença tumular, né? O Colossus, né? Colossus tem essa ideia também, né? De ser o duplo do morto, nas noções de imagem que nós temos, imagens que é imagem de sonho, imagem de fantasmas, imagem mental. Então, como isso vai se transformando, e para a gente entender também a questão mais profunda, vamos dizer assim, na filosofia grega. Aí a gente vai ler Platão e Aristóteles. Ok, gente? Alguma questão? Muitas questões, todas do mundo. Vocês vão gostar desse texto do Latour, pelo menos o pessoal da outra turma adorou, né? Que é um texto muito, assim, contemporâneo, né? Muito polêmico também, né? Enfim. Se vocês quiserem ver a exposição, eu até baixei o vídeo, mas não coloquei porque é meio difícil de entender, assim, é uma exposição de arte contemporânea, mas é fácil de achar na internet também. Aí eu coloco, mas assim, não é o que vai interessar para a nossa discussão, tá? Para a nossa discussão interessa mais esse estatuto, vamos dizer assim, político-social, construtivo, de construto social, vamos dizer assim, das imagens. Inclusive, voltando à questão do herói, né? Tudo começou na questão do herói, pensando, óbvio, o herói tal como os alunos concebem, né? Que é o herói da Marvel, o herói de história em quadrinho, o herói de cinema, tal. E como esse herói, que é o nosso herói, ele é construído também sob as bases dessas questões, né? Que eu estou perdido, mas vou fazer o possível para acompanhar. Isso, tem os vídeos, lá tem alguém que está com a mão levantada, que é o número 22, né? Sim, sou eu, professor. Oi.
Diga. É que assim, quando a senhora falou no começo, né, do curso de mimes e poieses, eu fiquei com uma noção um pouco meio nublada, assim. E aí, depois desse começo que a gente já deu ao curso, a senhora pode explicar de novo esses conceitos, mimesis e poieses, e por que a gente começou esse assunto pelas imagens? Sim, ó, mímese ou mimese, tá? Vocês vão encontrar as duas formas. É, na verdade, ela é traduzida pelo latim como imitação. Então, a mímese não necessariamente é arte. Por exemplo, mimetismo. Mimetismo é você simplesmente se misturar ao ambiente, né? Que é aquela questão da biologia. Então, a mímese é uma espécie de duplo, né? Miméticos, né? A gente vai falar um pouquinho de onde surgiu a palavra, o Vernon também vai falar um pouco da etimologia da palavra. Tem gente que acha que vem de mimos, que era uma dança ritual, que imitava, vamos dizer assim, elementos rituais. Mas mímese, um mimético, é aquilo que imita a natureza, né? Então, a mímese, a música é mimética, mas também, enfim, você pode pensar a mímese fora da arte. A poiesis, a palavra, né, poiesis, significa também construir, né? Então, não significa, ela também tem uma função fora da arte, é uma forma de construção, de trabalho, né? Embora existam várias palavras para trabalho, depois a gente fala disso também, tem ergo, né? Tem, enfim. Mas poiesis é uma palavra que se usa, assim, é um termo que se usa em grego para construção, para trabalho, para aquilo que foi montado, foi construído. Então, a mímese é uma imagem natural. A poiesis é como eu construo uma imagem. Então, essas noções é que a gente vai trabalhar um pouco, por isso que eu quis trazer esse texto da Susan Sontag. Ela vai falar da fotografia como, no limite, entre aspas, mímese, pura, e quando você compara a uma imagem de uma gravura, você sabe que aquilo é construção, porque alguém desenhou. E não desenhou como era, né? Óbvio, você desenha, você reinterpreta. Só que esses limites se baralham também, né? Eles se misturam, né? Até que ponto aquilo que é duplo do real é duplo do real sem construção, e até que ponto a construção ela também não engana, se escondendo nessa duplicação do real. Um pouco as questões que a gente vai ver. Só que isso fica muito, muito, muito mais claro no próprio texto do Aristóteles, tá? Quando ele vai fazer esse comentário platônico, né? Porque ele faz um comentário também a Platão, dizendo que, na verdade, você não admira nas imagens ou nas cópias que elas se pareçam com o real. Você admira o como elas foram construídas, né? O como elas são belas, né? O uso das cores, o uso das linhas, o uso dos sons, o uso das palavras, né? Então você sabe que aquilo é uma construção. Então é um pouco esse universo que a gente vai tentar recuperar a partir do próximo tópico. Para nós, no mundo contemporâneo, a gente já pensa em termos de poiesia. Ninguém acha que a fotografia é o duplo do real. Só que muitas vezes a gente, mesmo sabendo que ela é construída, ela passa para nós como verdade. É um pouco também um questionamento aí da Susan Sontag que está por trás. Sim, quando a senhora teve alguma coisa que a senhora falou aí, em algum momento eu não lembro o que foi, me veio à cabeça, sei lá, por exemplo, trabalhar com alunos de ensino médio, as imagens nas redes sociais, e isso me fez pensar que, por exemplo, quando a gente geralmente conhece alguém por uma rede social, Instagram, Facebook, Tinder da vida, a gente se frustra com a realidade, né? Porque existe ali Isso, uma poiesis. isso. Seria isso? Isso, as pessoas, por exemplo, elas constroem um avatar, não é? Hoje a palavra. Eu achei até engraçado, porque tem uma palavra que é uma palavra que vem do Renascimento, que se usava muito no Renascimento, que é emular, né? Emular não é copiar, mas é copiar, no certo sentido, né? E é uma palavra que voltou a ser usada, né? Emular, né? Então, essa ideia, né, de você criar, né, você cria uma máscara para você se recria, né? Você se projeta, né, hiperpoiese total, né? A gente está no mundo do hiperreal. Eu acho, por exemplo, a gente já fez esse seminário uma vez, a gente faz sempre seminários em estética, e tem vários seminários que foram antológicos. Um deles foi sobre, isso na época estava muito na moda, né? O jogo do caçar Pokémon, né? E que, na verdade, você vai tentar entender qual é o estatuto
do real que se põe como imaginário nessa questão, né? Então, dá para pensar isso a partir de Platão. E a gente fez uma vez um seminário, foi o Felipe até que fez, a partir de memes, né? O João fez também, né? O João Nietzsche, a partir de ele e o Neto, fizeram sobre meme. O meme é uma imagem que age politicamente nas redes, né? Constrói realidades, né? Na verdade. Quem será que... Vocês já pensaram onde está a fábrica de produção de meme? Porque vocês ficam produzindo? Eu nunca fiz nenhum, quer dizer, já fiz umas figurinhas minhas, assim, mas... Né? Quem que produz? Né? Assim, às vezes, sim, se eu pensar, claro que é uma produção coletiva, né? Mas é um universo que é um universo imediato, que capta a gente por uma veia muito pouco racional, ele faz, aqueles do Vascão, né, assim, e num certo sentido coloniza a nossa vida. Só faz figurinha minha, né? Vocês fazem um monte de figurinha dos professores? Porque eles morrem de medo, sabia? Eles vivem me perguntando se eu tenho alguma. Eu falo, não, só tenho minha mesmo. E se fizer também, gente, já era. Mas é um pouco essa questão, né, assim, do universo das imagens que a gente está imerso. E dá para trabalhar com os alunos. Claro que a gente não vai ficar discutindo a internet, assim, tipo, voando. Mas dá para trabalhar questões que são, bem fofas. É mesmo? E tem umas eu escrotona, assim, gritando, dando chilique no colegiado, não tem? Precisa fazer uma. Eu tenho aquela que eu tô com óculos de Ozzy Osbourne, mas aquela lá foi uma foto que eu que tinha, né? Eu sou do... Ai, gente. Mas assim, por exemplo, dá para a gente fazer todo um itinerário formativo. O pessoal da história vai fazer agora sobre fake news, sabia? Agora mais que eu tô super fofa, vocês nem imaginam, fofa pra caramba. Ainda bem que a internet não, você só vê a cabeça, né? Assim, então fica assim. Mas dá para a gente fazer, por exemplo, um itinerário super legal, assim, com essas coisas de imagem, mas sem fugir, claro, do nosso âmbito de filosofia. Eu não acho que a gente tem que começar a falar um monte de coisa, assim, genérica. Não acho isso. Ao contrário, eu acho que a filosofia tem que vir, os textos de filosofia têm que vir para construir mediações com o real, né? Assim, então a gente vai construir. Então o aluno está lá falando, a gente está falando de realidade virtual. Aí a gente vai pegar questões do Platão, do Aristóteles, do Adorno, que também não precisa ser histórico, a gente pode misturar esses autores, por exemplo, a questão do Adorno da indústria cultural, e vai por aí afora, várias outras questões, aquilo que o Giordano falou, uma questão interessante, que eu acho que também pode ser discutida na escola, a imagem, a arte precisa ser ética, né? Então você pode construir todo um elemento, hoje em dia a gente está numa espécie de hipermoralização, né, da arte, né? Então, tem que fazer o expurgo de tal coisa, porque essa imagem ela pode ser considerada racista, pode ser considerada machista, né? Então, vão ser grupos, tá? Então, vocês já vão se juntando aí, vão ser vários grupos, aí vocês vão mostrar esse itinerário, produzir mais ou menos como se vocês pensassem várias aulas, um curso, né? E aí a gente vai apresentar para os colegas, tá? Aí alguns itinerários, por exemplo, dos itinerários que o pessoal, das aulas que o pessoal fez em estética, tinham aulas ótimas, mas eu achei que essa do herói era mais redonda. Então, vocês são, por enquanto, 60, né? 60 pessoas. Eu vou fazer... Eu acho que, assim, um grupo muito grande é ruim, né? Eu acho que mais ou menos umas 5 pessoas, né? Eu falo isso, gente, depois vocês mudam, não adianta nada falar. Já teve um grupo com 12 pessoas da outra vez. E eu falei que era 6 o limite, mas tudo bem, enfim. Porque as pessoas querem ficar juntas, né? Assim, Covid e tal. Mas, assim, 5 pessoas eu acho que é um bom número para um grupo, é um limite, assim, né? Aí já vão pensando aí, mas isso é mais para frente. Agora eu só estou dando essa deixa.
Óbvio que o curso que eu vou fazer não tem a ver necessariamente com ensino, tá? Não é um curso de licenciatura, de estética para licenciatura. Essa parte das práticas pedagógicas, que são esses 2 créditos de sexta-feira, são voltados para a gente tentar pensar aquilo que a gente está estudando, do nosso conteúdo, Brecht, Benjamin e tal, voltado para um itinerário de ensino médio, que eu acho que é bem interessante. Não precisa também ser os textos que a gente usou, tá? Podem ser textos mais fáceis, ou textos didáticos, ou a gente produzir textos também, produzir material para itinerário formativo, vai ser aí uma demanda grande da secretaria daqui a pouco, né? Se a gente conseguir produzir, é ótimo. Pode até conseguir publicar os cadernos, né? Sabe, fazer cadernos de estética para o ensino médio, seria genial. A gente também dá uma produção para a sociedade, né? Enfim, não que eu acho que a gente não produza para a sociedade, mas, né, se jogar mais, né? Assim, a gente é muito tímido, né? Assim, a universidade, né? Gente, eu daqui a pouco tenho que ir porque eu tenho outra aula daqui a pouco. E então eu vou fazer isso, tá? Vou abrir o próximo vídeo. Só retomando para quem está meio perdido, a gente está então terminando esse módulo de introdução, tá? Que é uma aula síncrona e um vídeo, tá? Então até agora deu tudo bem certinho. Depois não vai mais ser um vídeo por semana, tá? Vão ser mais espaçados, tá? Pra não fique pensando que vai ser tanta coisa, assim, não tanto tema que fica mudando. A gente vai ficar mais parado no mesmo tema. Então a gente viu esses vídeos até agora foi o vídeo 1, 2, 3, são 4 vídeos nesse primeiro módulo, então são os 4 que estão lá para ver. Quem quiser ver os vídeos no YouTube, pode ver, tá tudo lá, aliás, já estão todos, só faltam os 2 últimos. Também as aulas vão ficar no YouTube, já está lá a aula do dia 24, tá? E a do dia 9 eu vou baixar, e essa aqui já vai estar lá, provavelmente, no final da semana. Então, você está achando incrível que o grupo ou um monte de vídeo? Então, gente, os vídeos, eles estão. Eu tentei fazer o mais legal possível, mas desculpem, porque eu vi depois que, quando você está gravando, você vê um monte de erro no PowerPoint, enfim, tudo isso são coisas que vai ter que se relevar, tá? Porque o PowerPoint, assim, né? Não, mas dá para recuperar, eu acho, gente. Principalmente se vocês pegarem os vídeos não fiz vídeos muito longos. Na verdade, os outros são um pouco mais longos, tá? Mas assim, porque é chato, né, ver vídeo, né? Assim. E também porque o vídeo é só para a gente dar o start das questões mesmo. Vou falar melhor sobre o itinerário. Eu posso colocar o vídeo lá que vai explicar sobre o itinerário, né? Só falando do itinerário que a gente vai fazer, que agora eu acabei de submeter, é o itinerário na verdade o nome seria Utopia e Território, mas como esse nome é o nome do pessoal da geografia, eu não usei, mas eu gosto mais de Utopia e Território. Ficou cidade, utopia e território. A gente vai trabalhar então com a questão da utopia, a utopia de Platão, a utopia de Thomas More, e tentar a questão de Brasília como utopia também, e aí a gente vai ter essa parte que tem os textos para trabalhar e construindo com os alunos do ensino médio, né, que é a ideia, alguns mapas da cidade a partir dessas noções, mas a gente vai ler o texto, vai comentar o texto, né, então é um pouco essa ideia, né, entrando um pouco nessa questão, que é filosofia política, né, seria um itinerário de geografia, história e filosofia, né, porque tem que ser interdisciplinar, mais voltado para esses textos de filosofia política da modernidade, da noção de utopia. Inclusive textos contemporâneos, que a gente trabalha bastante, né, nessa questão da utopia. A utopia contemporânea, tá, também. Então, esse é o itinerário que a gente ofereceu para o ensino médio, né. Bom, gente, também preciso. Falou. Então, deixa eu parar de gravar antes, porque eu tenho que parar de gravar um pouco antes, senão eu perco.